O mundo é um lugar escuro, cheio de incertezas. As pessoas nem mesmo sabem o que fazer enquanto vivem nesta terra e simplesmente deixam o tempo passar. Porém, Deus nos deu a preciosa esperança do céu. Deus está nos preparando para sermos o sacerdócio real do eterno reino dos céus, onde não há mais morte, nem luto, nem dor. Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado O Espírito e a Noiva estão nos chamando. Irmãos e irmãs, o coronavírus está sem controle agora e ninguém sabe quando vai acabar. Algumas pessoas pensaram que era uma epidemia sazonal e que terminaria quando o inverno acabasse. Porém, ela não é uma epidemia que se espalhou apenas no inverno, e sim ela continuou pelo resto do ano. Para piorar a situação, alguns especialistas médicos renomados dizem que uma doença ainda mais contagiosa do que esta irá surgir. Também, uma enorme quantidade de gelo está agora derretendo no Polo Norte. Se isso continuar, vírus que foram confinados no gelo por dezenas de milhares de anos sairão. Ninguém, nem mesmo especialistas científicos, tem conhecimento ou experiência com esses vírus. Quando o gelo derreter e os vírus se espalharem, como os humanos conseguirão viver na Terra? Por que o pai e a mãe dizem ansiosamente, venham, no livro do Apocalipse, capítulo 22? Satanás está bloqueando o caminho para a vida eterna, para que ninguém possa ir ao pai e à mãe. Apesar disso, toda a humanidade deve ir ao pai e à mãe e receber a aliança de Deus, a promessa da vida eterna e ter a esperança pelo eterno reino dos céus. Já que vivemos em corpo, naturalmente, as pessoas focam apenas em como sobreviver nessa terra. Porém, Deus não nos ensina que o nosso tempo na terra é apenas temporário e que então iremos embora? Não devemos preparar tudo o que precisamos para irmos ao lugar onde viveremos para sempre? E se formos ao céu hoje? Estamos vivendo com fé e obras corretas, preparando-nos para sermos dignos de entrar no céu? Ao observar esta terra, ela está cheia de várias doenças, muitas dificuldades e sofrimentos. Mas Deus não nos disse que no futuro iremos para o reino dos céus, onde não há morte, nem luto, nem pranto ou dor, e sim somente alegria eterna, que se renova todos os dias? Hoje em dia, o tempo voa. Vocês não sentem isso? Os dias das nossas vidas estão passando em um piscar de olhos. Precisamos estar alertas. Precisamos que nossa vida esteja na direção correta, com o pensamento: como eu posso acumular prêmios no céu hoje? Seria tolice não pensarmos assim, mesmo que por um momento. Isso nos faria perder o tempo que Deus nos deu. Tudo seria em vão. É por isso que não devemos nos distrair e perder de vista o nosso caminho ao céu. Até quando devemos guardar a nossa fé no pai e na mãe? Já que Deus disse, quem perseverar até o fim será salvo. Eu oro para que não percamos a nossa fé, e sim que andemos nesse caminho até o fim. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem. O que eles dizem? Vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça. O que devemos receber? A água da vida. Qual mensagem nos é dada depois deste versículo? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro.
E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Se podemos ir ao céu ou não, depende de obedecermos às palavras da Bíblia, conforme estão escritas. Por isso, o que devemos fazer quando o Espírito e a noiva dizem, vem? Devemos crer no Espírito e na noiva e ir até eles. Depois dessa mensagem, está escrito que nunca devemos acrescentar ou tirar nada das palavras da profecia deste livro. Não devemos acrescentar ou tirar qualquer palavra da Bíblia. Da mesma forma, também não devemos acrescentar ou tirar nada da mensagem, o Espírito e a noiva dizem, vem. Então, sendo assim, quem devemos encontrar? Aqueles que estão buscando Deus Pai e Deus Mãe, o Espírito e a noiva, são os mais abençoados na história da humanidade. Após eles guardarem a sua fé até o fim, em Sião, onde o Pai e a Mãe habitam, eles não serão salvos e chamados de santos no céu? Devemos nos esforçar para sermos como essas pessoas. Então, por que o Espírito e a noiva dizem, venha e receba de graça a água da vida? Na revelação dada ao apóstolo João, quem são aqueles que dão a água da vida? O Espírito e quem mais? A noiva. Então, quem são o Espírito e a noiva que nos dão a água da vida? Vamos encontrar a resposta no Evangelho de João, capítulo 4. Primeiro, precisamos entender o que é a água da vida. Capítulo 4, versículo 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será o que se tornará? Será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Aqui, o pronome eu indica Jesus. A água que Jesus der se tornará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Então, vamos ver que tipo de água Jesus disse que daria no capítulo 4, versículo 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Segundo o horário de hoje, a sexta hora é o meio-dia. Versículo 7. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Os discípulos foram comprar comida, e uma mulher da cidade de Sicar foi até a fonte de Jacó para buscar água. Versículo 9. Então, lhe disse a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos? Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber. Ou seja, se você soubesse quem eu sou, tu, com certeza, lhe pedirias. O que ele daria a ela? E ele te daria água viva. Água viva é a água da vida. De acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 17, o que o Espírito e a noiva nos darão nessa última época? Eles nos darão a água da vida. E essa água da vida será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em outras palavras, eles nos darão a vida eterna. Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você viria e me pediria pela água viva. Em sua conversa com Jesus, a mulher perguntou, és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai? No versículo 14, Jesus disse, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Para o que ela vai jorrar? Para a vida eterna. Se você conhecesse o dom de Deus e quem eu sou para te dar a água viva, você me pediria pela vida eterna.
Isso não significa que o Espírito e a noiva são aqueles que aparecerão para dar a vida eterna nesta terra, dando para toda a humanidade a água da vida? Eles disseram: se alguém tem sede, venham a nós e recebam de graça a água da vida. Aquele que pode nos dar a vida eterna é somente Deus. Isso está claramente escrito na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, que somente Deus é imortal. Isso significa que só Deus tem a vida eterna e vive sob uma luz inacessível. No Evangelho de João, capítulo 4, e no livro do Apocalipse, capítulo 22, podemos ver que as pessoas tratam Deus como alguém insignificante. Como consequência, elas não pedem a Ele pela fonte que jorra para a vida eterna e não compreendem quem está diante delas. Elas não buscam por Ele. Por quê? É porque Ele está em carne, assim como nós, vivendo como nós, e se parece como um de nós. Por essas razões, ninguém reconhece que Ele é o próprio Deus, que vive sob luz inacessível, para a qual não ousamos olhar nem nos aproximar. A conversa que Jesus teve com a mulher samaritana, descrita no livro de João, não está registrada como uma história bíblica. Em vez disso, Deus não escreveu essas palavras para que possamos reconhecê-lo. Nós podemos ter a vida eterna somente quando formos ao Espírito e à noiva. E somente o nosso Deus nos ensina como ir ao Espírito e à noiva. Todos os filhos celestiais devem ouvir a voz do pai e da mãe e ir até eles, sempre tendo a esperança pelo céu. Devemos viver uma graciosa vida de fé, realizando os lindos exemplos e princípios que aprendemos através de nosso pai e de nossa mãe. Vamos ver um exemplo através das coisas deste mundo. O que os presidentes, mesmo sendo famosos, devem fazer depois que seu cargo terminar? Eles devem deixar o seu posto. Não importa quão legal seja o trabalho de alguém, ele deve se aposentar quando chegar a uma certa idade. Mesmo que um homem tenha sido respeitado por muitas pessoas ontem, ele pode ser considerado como alguém sem importância hoje. Essa é a ordem da vida nesta terra. As coisas na terra são realmente temporárias. Tudo é momentâneo. Já que a vida neste mundo é limitada pelo tempo e espaço, precisamos deixar as coisas acontecerem quando é chegado o tempo delas. Porém, temos o destino de ir ao céu, onde não há dor. Aqui na terra, as pessoas experimentam dor, sofrimento, solidão, tristeza e morte. Não é por isso que Deus veio a esta terra, em carne, deixando a sua glória do céu para trás, para tirar de nós todos esses sofrimentos terrenos? Deus derramou seu sangue na cruz, pelos nossos pecados. Quando pensamos em seu sacrifício, nunca devemos esquecer, insensatamente, do grande sacrifício do Pai Celestial e da Mãe. Hoje, por causa do coronavírus, vocês não puderam ir para a igreja livremente e tiveram que guardar o culto individualmente por cerca de 6 meses agora. Algumas pessoas dizem: eu acho que a minha fé está esfriando por eu não estar indo à igreja. Irmãos e irmãs, devemos voltar ao reino dos céus. Alguns dizem: nossa fé é boa quando vamos à igreja e nossa fé se esfria quando não vamos à igreja. Podemos falar desse jeito? Isso é realmente de partir o coração. Se guardamos o culto na igreja ou não, devemos sempre andar com Deus. Somente quando Deus nos mantém seguros, podemos voltar ao céu. Não é verdade? Através dos versículos do livro do Apocalipse, capítulo 22, e do Evangelho de João, capítulo 4, que formam pares, podemos confirmar que na água da vida contém a vontade de Deus e o plano de nos dar a vida eterna. Jesus disse: se você soubesse quem eu sou, você viria me pedir pela água viva. Isso significa que ela deveria ter pedido a Ele pela vida eterna. Como ela não sabia quem Ele era, ela não pediu. Muitos irmãos e irmãs estão compartilhando as boas novas com as pessoas, dizendo: vamos crer em Deus e ir ao céu.
Mas muitas pessoas estão rejeitando a mensagem, sem compreender que foi Deus quem os enviou a elas. De alguma forma, elas estão se concentrando nessa terra, sem prestar atenção no mundo espiritual. Já que a mente delas é assim, elas não podem deixar de pensar: qual comida é melhor para a minha saúde? Minha pele vai ficar melhor se eu usar aquele produto? Que marca de água eu devo beber? Vamos buscar a água da vida, em vez destas coisas. O maravilhoso plano de Deus, de tornar o nosso futuro brilhante e esplêndido, está escondido na água da vida. As pessoas negligenciam o mundo espiritual que Deus preparou para elas e se sentem seguras apenas se elas têm dinheiro guardado e ficam ansiosas se elas não têm o bastante. Deus alimenta e veste até mesmo os pássaros do céu. Você é mais valioso que essas pequenas criaturas. Então por que está preocupado? Devemos pensar: hoje eu vivi uma vida graciosa de acordo com a vontade de Deus? Eu estou acumulando bênçãos e prêmios que poderei receber quando for ao céu? Devemos ser aqueles que se perguntam esse tipo de coisa. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 3, versículo 31. Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Jesus explicou e testificou o que ele viu e ouviu no céu. É a vontade de Deus que o Espírito e a noiva venham à terra, chamem toda a humanidade e os guiem para o céu. Embora ele tenha testificado o que ele viu e ouviu, ninguém aceitou o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem o que ele tem? A vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O Filho não é Jesus, o Cristo? Simbolicamente, o Cordeiro representa Jesus. Deus disse: quem crê no Cordeiro tem a vida eterna, mas quem o rejeita não verá a vida. Enquanto as pessoas dessa terra fixam seus olhos na terra, o povo do céu deve fixar seus olhos no céu. Devemos sempre olhar em direção ao céu. Você não deve pensar que há uma grande diferença entre uma posição social mais alta ou mais baixa, ou se você, financeiramente, tem um pouco mais ou menos do que os outros. Aqueles que uma vez foram ricos e famosos já morreram. Não é verdade? Vocês acham, eles devem ter sido felizes porque foram bem-sucedidos na Terra? Não. A felicidade é encontrada apenas no céu. Deus preparou tudo no céu. Você não pode realmente ter as coisas dessa terra. Elas são apenas miragens. Por isso, o tempo gasto correndo atrás delas é sem sentido. No entanto, Deus nos despertou para a nossa verdadeira vida ao dizer: o Espírito e a noiva são o caminho e a verdade. 2000 anos atrás, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso, venham até mim. Mas até hoje ninguém foi até ele. Vamos confirmar esse triste fato no Evangelho de João, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, o que eles fazem? Não quereis vir a mim para terdes vida. Isso não é triste e de partir o coração? Toda a humanidade deve ir ao Espírito e à noiva para receber a vida eterna. Irmãos e irmãs, a cada ano que passa nesta terra, as pessoas parecem tristes pelo fato de estarem ficando mais velhas. Se o reino dos céus não existisse, seria realmente triste. Eu concordo. Seria.
Mas, nós não temos o reino dos céus? Mesmo que hoje, passando por dificuldades, devemos pensar, o reino dos céus está esperando por nós, em vez de apenas focar nas dificuldades da realidade em que vivemos. Diferente dessa vida atual, o lugar para onde estou indo não tem dificuldades, dor ou sofrimentos. Lá, eu não precisarei me preocupar com a morte. Irmãos e irmãs, nunca devemos esquecer do reino dos céus. Nunca se esqueçam do reino dos céus e nunca se esqueçam de Deus. Já que o Espírito e a noiva são um caminho por onde quer que vamos, devemos seguir o caminho da vida que o pai e a mãe andaram, o caminho da vida eterna, e obedecê-los até o fim. Vamos continuar com o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54. Vamos ler capítulo 6, versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem... O que ele terá? A vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Deus prometeu isso. Deus prometeu a vida eterna àqueles que comeram e beberam da carne e do sangue de Jesus em sua primeira vinda. Da mesma forma, em sua segunda vinda, quem são os que serão ressuscitados? Deus não prometeu a vida eterna para aqueles que comem e bebem da carne e do sangue do Filho do Homem. Ou seja, para aqueles que têm a fé correta no Espírito e na noiva. Por essa razão, Deus nomeou a Páscoa como um mandamento. Vocês conhecem o Evangelho de Mateus, capítulo 26 muito bem, mas vamos vê-lo mais uma vez para confirmar isso. Vamos ver o versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram, onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu, ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Vamos ler o versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo, tomai, comei. Isto, o que Jesus disse que é o meu corpo, ou seja, minha carne. Vamos ver o versículo 27. A seguir, tomou um cálice que continha o vinho da Páscoa e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto, o vinho da Páscoa, é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Dessa maneira, Deus estabeleceu a verdade da Páscoa como a aliança pela qual podemos comer e beber da carne e do sangue de Cristo. Como é chamada essa aliança no Evangelho de Lucas, capítulo 22? É chamada de nova aliança. Deus prometeu, se você fizer isso, eu permanecerei em você e você em mim. A cerimônia na qual comemos o pão e bebemos o vinho é realmente importante. Qual é a razão pela qual devemos guardar a Páscoa da nova aliança e seus regulamentos? Vamos para a Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados, para essa fé que, de futuro, haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a quem? A Cristo. Ela nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Se conhecemos o sábado e a Páscoa, e os guardamos corretamente, vamos compreender que as leis e os mandamentos do Antigo Testamento existiram para nos guiar a Cristo. Hoje, qual é o papel da nova aliança? Assim como a antiga aliança nos guiou a Cristo e serviu como aio para nos guiar a Ele, hoje, o que Deus quer que saibamos através dos decretos da nova aliança? Deus não dá uma dica na Epístola aos Gálatas, capítulo 3, versículo 23? A lei serve de aio, que nos guia a Cristo.
para que possamos reconhecê-lo. Em outras palavras, quando observamos a lei, podemos entender: Cristo é realmente o nosso Deus, que veio à Terra. Então, quem Deus quer que conheçamos através das leis da Nova Aliança? Qual é a vontade de Deus oculta em suas leis? Devemos saber isso também, certo? Vamos ver a Epístola aos Gálatas, capítulo 4, versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Quem ela é? A qual é nossa mãe. As 2 mulheres da família de Abraão são Agar e Sara. Se Agar foi usada para explicar a antiga aliança, e Sara? Sara não foi usada para explicar a nova aliança? Versículo 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. A lei dada no Monte Sinai foi a lei da antiga aliança, estabelecida por Moisés. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém, ou seja, Sara, lá de cima é livre. Quem é ela? A qual é nossa mãe. Deus descreveu a nova aliança como Sara, a esposa de Abraão. Ele nos ensinou que no final, Sara existiu nessa terra para testificar a nós sobre a nossa mãe. Deus nos permitiu saber que o propósito da existência de Sara nessa terra é para nos ensinar sobre nossa Mãe Celestial. É a vontade de Deus que encontremos a Mãe Celestial, a realidade da nova aliança. Nosso Pai é Cristo, que veio a esta terra para salvar a humanidade. Enquanto o Pai estava na terra, Ele nos deixou uma mensagem de grande importância. Eliseu seguiu Elias. Josué seguiu Moisés. Pedro seguiu Jesus. E eu sigo a mãe. Aqui, eu segue quem? Como disse o pai, eu sigo a mãe. Então, o caminho de nossa vida não deveria ser como o de nosso pai, e nós também seguiremos a mãe? Fazendo isso, nunca devemos desistir da gloriosa vida que teremos no futuro e que Deus preparou para nós. Vamos seguir o caminho do nosso Pai, sempre correndo em direção ao brilhante futuro com a nossa Mãe Celestial. Com isso, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.